Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez o nosso programa Voz da Igreja é produzido, é construído para você. Você é nosso convidado para neste programa mais uma vez partilharmos as coisas belas da nossa fé. Bebendo da fonte, vamos visitar um belo texto que conclui exatamente o Evangelho de Mateus, os últimos versículos daquele capítulo 28 de Mateus, quando Jesus dá as últimas instruções antes de voltar para a casa do Pai e promete ficar conosco. Uma igreja sempre em caminho, vamos meditar um pouco sobre o ministério episcopal, já que estamos para celebrar 4 anos desse ministério aqui, junto à Diocese de Divinópolis. E uma igreja sempre em caminho, as festas, os encontros de fé que nós temos para viver nesses próximos dias. Fique conosco, vamos mais uma vez ao nosso programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, que me vê, que me escuta, mais uma vez quero convidar você a tomar e a beber da fonte preciosa da Palavra de Deus. Quero convidar você hoje a beber da fonte do Evangelho de Mateus, último capítulo, 28, e os últimos versículos, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns ainda duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, estes são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Jesus, depois de ressuscitar, depois de aparecer aos discípulos, agora então ele dá as últimas instruções antes de voltar para o Pai. Interessante que aqui algumas palavras já chamam a nossa atenção. Jesus pede que os discípulos voltem a Galiléia onde tudo começou. Talvez para nos dizer hoje, todos os dias, que é preciso voltar sempre às fontes, que é preciso voltar sempre às origens, às fontes da fé, às origens da fé, ao mistério primeiro. Isso é importante, porque podemos nos perder ao longo do caminho. Voltar à Galiléia significa recomeçar sempre, tendo sempre presente a fonte, a origem, o primeiro momento. E aqui certamente haveremos de contemplar o amor de Deus que toma a carne humana e que em Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o Filho de Deus, então podemos ver o rosto, o coração, a mente de Deus e receber de Jesus tudo quanto Deus nos quer revelar. Depois, ainda um outro elemento importante nesse momento. Os discípulos viram, prostraram-se, mas ainda alguns tiveram dúvida. Esse mistério novo que se põe sobre Jesus, o mistério da ressurreição, foi também um mistério construído aos poucos na fé da comunidade primitiva. Não era alguma coisa assim fácil e acessível a todos e ao mesmo tempo. Houve quem cresce primeiro, houve quem cresce mais, houve quem cresce já vendo
o túmulo vazio, como o discípulo amado, houve quem duvidasse, como Tomé, houve quem ainda aqui, na hora derradeira, antes de o Senhor subir, houve quem duvidasse ainda de tudo quanto tinha acontecido ao Senhor. É para dizer, irmãos, que estamos diante de um mistério onde nós também precisamos colocar o nosso empenho espiritual. Também temos que colocar a nossa razão reverente, temos que colocar também o nosso amor, e este mais do que tudo, quem ama vai entender mais, quem ama vai entender primeiro. Por isso o discípulo amado entende rápido, por isso Madalena entende rápido. Os que amam mais entendem primeiro, entendem mais, penetram o mistério. Então aqui estamos diante ainda deste elemento importante, a construção da fé pascal. E nós temos que cuidar disso também hoje no nosso caminho de fé. É preciso que a nossa vida espiritual, a nossa leitura orante da palavra, a nossa mística, a nossa experiência de Deus, nos faça de fato perceber hoje o novo, o eternamente novo colocado sobre o corpo do Senhor Jesus, que agora, estando ressuscitado, glorioso, à direita de Deus, também pode estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Este é um outro elemento importante desse texto que ouvimos. Também aqui estamos diante de Jesus que agora com a autoridade que lhe fora restituída como o Verbo de Deus, que tendo feito a experiência da encarnação e levando consigo os sinais da encarnação e agora toma, portanto, a direita de Deus, então a autoridade, toda a autoridade lhe foi restituída no céu e na terra, e agora vem exatamente a ordem do Senhor, de modo que a experiência da fé não fosse para um tempo, a experiência da fé pascal, a experiência do Senhor que morreu e ressuscitou, não fosse algo para um tempo, mas fosse exatamente a grande boa notícia que nós temos que levar para todas as gentes. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações. Fazer discípulos entre todas as nações. Toda nação, todo coração humano precisa ouvir o anúncio de Jesus, e a ouvir de modo que creia, e creia de modo que siga, e siga de modo a dar sentido à sua vida a partir do Jesus que foi encontrado e que de fato deu horizonte, deu missão, deu beleza à vida daquele que o encontrou, o amou e o seguiu. Ide fazer discípulos entre todas as nações. Ide fazer discípulos entre todas as nações. E batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui diante do mistério da Trindade. O mistério da Trindade, que nós conhecemos profundamente na perspectiva do mistério a partir de Jesus e com a presença de Jesus. Jesus é o Verbo, é o Filho, que revela o Pai e com o Pai dá o Espírito Santo. Esse texto que nós hoje lemos é também o texto que nós utilizamos na liturgia da solenidade da Santíssima Trindade. Se nós formos tomar o Catecismo da Igreja Católica para aqui entender o que seja o mistério da Trindade, que preside a nossa fé, aqui vamos poder ler assim, lá no número 234. Leio. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que ilumina os demais mistérios. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação é a história
das vias e dos meios pelos quais Deus se revela. O Deus verdadeiro e único se revela. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus quer que os seus discípulos sejam introduzidos no mistério da Trindade. E este mistério, portanto, como lembrou o Catecismo, é o mistério primeiro, o mistério fundamental, o mistério fundante. É porque Deus existe, tem identidade, tem rosto, tem pessoa. É porque Deus existe, porque Deus é pessoa, três pessoas num único e mesmo Deus. É porque Ele existe que então tudo mais é possível. O mistério da Trindade, lembra o Catecismo, ilumina os demais mistérios, porque há Deus, então há criação, há encarnação, há salvação. O mistério da Trindade é o primeiro na hierarquia das verdades da fé. Quando Jesus, portanto, manda batizar em nome da Trindade, Jesus quer exatamente que nós também entremos nesse mistério que ilumina e dá sentido à nossa existência. E manda ainda ensinar a observar tudo o que Ele ordenou. Isto é, se trata de entrar no mistério de Deus e de tomar o caminho da vida fazendo tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ordenou, de modo que a fé haverá de iluminar o nosso caminho. Cremos na Trindade e fazemos o que o Verbo de Deus, a palavra, o Verbo, o Logos, aquele que revela a Trindade, nos ensinou e ordenou. Portanto, a fé vai ter sempre uma dimensão existencial, uma dimensão ética, uma dimensão histórica. Crendo em Deus, mergulhados na Trindade, nós somos chamados, portanto, a aprender e observar tudo aquilo que Jesus nos mandou fazer. E vamos ter conosco a bela e favorável companhia do Senhor, que vai conosco, diz ele, todos os dias até o fim dos tempos. Olhem que belo texto, que belo texto, que bela água, que água cristalina e límpida que nós podemos beber neste programa. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a entender que a sua vida, pela fé, pelo batismo, a sua vida foi mergulhada no mistério de um Deus trinitário. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, os três portadores da mesma divindade, da mesma majestade, da mesma glória. Três pessoas distintas, mas inseparáveis, num mistério profundo de comunhão, de modo que cada um deles tem o seu movimento próprio, a sua missão própria, mas cada um deles vive um mistério profundo, inefável, inexplicável de unidade, de modo que a ação de um é a ação dos três. E um não é os outros dois, de modo que se preserva a identidade de cada pessoa divina e as três permanecem no mistério insondável que os torna um único e mesmo Deus. Este é o mistério que preside a nossa fé. Eu, você, fomos mergulhados nesse mistério. Permitamos então, meu irmão, minha irmã, que esta fé trinitária, que dá vida, que dá movimento, que dá beleza, que dá futuro à nossa história, permitamos que essa fé trinitária também nos vá indicando o caminho a seguir, o caminho a ser feito, de modo que, aprendendo de Jesus, nós façamos o que Jesus mandou fazer, até que de fato chegue ao fim, onde nos encontraremos com Ele e seremos semelhantes a Ele. Bebemos da fonte.
Em primeiro lugar, a pureza é uma habilidade, é uma atitude. A pureza, obviamente, deve ter suas raízes na vontade. Isso quem nos diz é João Paulo II, nos seus ensinamentos sobre teologia do corpo. Ele diz para nós que a pureza nasce do nosso desejo, a pureza do coração, aquela que realmente importa, porque o que importa é que sejamos puros de coração. E isso é uma habilidade que nasce de um desejo, da vontade, de exercícios cotidianos, que fazem de nós cada vez mais puros, obviamente, como Deus nos pensou. Quer saber mais sobre isso? Venha participar conosco do Decor Minas, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença de Christopher West, um americano teólogo, o maior teólogo sobre teologia do corpo da atualidade. Você não pode perder. No coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, nesses dias estamos vivendo a celebração do nosso ministério episcopal. 4 anos de ministério episcopal junto à nossa querida Diocese de Divinópolis. Fomos nomeados para esta igreja exatamente ali em fevereiro de 2014. De lá para cá, são, portanto, 4 anos de vida e de ministério episcopal junto a você, junto a nossas comunidades e paróquias, aos nossos sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas. Queria com você brevemente visitar, o ministério episcopal, de modo que possamos entender a beleza também deste grau do sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Hoje nós conhecemos a forma, digamos, transitória do diaconato. São aqueles que, terminados os estudos filosóficos e teológicos, serão ordenados diáconos para um estágio de alguns meses, até que sejam ordenados presbíteros. Então conhecemos hoje o diaconato transitório. Estamos preparando alguns irmãos que daqui a alguns anos serão, se assim Deus o desejar, diáconos permanentes. Mas o diácono, portanto, é aquele que toma o primeiro grau do sacramento da ordem, aquele que está a serviço da palavra, da caridade, do altar, de modo que esse diaconato na igreja de hoje quer exatamente recuperar, a partir deste ministro, o diácono, aquela que é também vocação da igreja, ser servidora da palavra, ser servidora do altar, ser servidora dos pobres. Enfim, aquilo que se contempla no ministério do diácono, isso também, digamos, é tarefa e missão da igreja toda. Esse é o primeiro grau. O segundo grau é o grau do presbiterato. Aqui estão os sacerdotes, aqueles que, tendo feito então a sua experiência diaconal, foram ordenados para o segundo grau, o presbítero. São os que estão das nossas paróquias e comunidades, na vida diocesana, cuidando das paróquias, das muitas atividades, enfim, animadores do povo de Deus, homens de Deus no meio do povo de Deus, pastores zelosos na proximidade do rebanho. Estes são os presbíteros. Dentre os presbíteros, alguns são escolhidos então para o episcopado. Este é o terceiro grau. O episcopado é exatamente a função, o ministério que cabe ao bispo. O bispo é o episcopo, aquele, portanto, que Deus ungiu para ser ali, digamos, a sentinela, o guardião daquela comunidade que lhe fora confiada, daquela porção da igreja chamada diocese ou chamada igreja particular. Igreja local. É exatamente aqui que se põe o bispo como o sucessor dos apóstolos, que preside, portanto, aquela igreja, aquela diocese. Esta, portanto, é a nossa condição. O bispo, então, é aquele que cuida da grande casa e dos vários personagens, agentes que estão ali, os leigos e leigas,
as famílias, as comunidades, os seminaristas, os religiosos e religiosas, os sacerdotes, também aqueles que não são católicos, mas que estão ali também como homens e mulheres de Deus que precisam receber o anúncio do Evangelho, que precisam ser associados ao mistério de Cristo. Portanto, ao bispo está confiada, digamos, a vida humana que está ali no território da sua diocese, para que aqueles filhos espirituais do bispo possam exatamente crescer no conhecimento e na experiência de Jesus Cristo. Claro que é uma missão, digamos, árdua. Hoje a nossa diocese tem 25 municípios, 54 paróquias, em torno de 850 mil pessoas, em torno de 100 sacerdotes, algumas dezenas de religiosas e muita gente, portanto, que está debaixo do olhar pastoral do bispo desta diocese. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que eu posso hoje pedir a você é que você reze pelo nosso ministério episcopal. Não se trata de dar certo, mas se trata de que este colocado ali no coração daquela igreja possa, como lembra a Escritura, levar o cajado da autoridade, a fim de que possa conduzir aquele rebanho ao seu supremo e belo e bom pastor, que é Jesus. Cuidar da casa, essa é a nossa tarefa. Imagina que você, papai e mamãe, tem também a sua casa, tem também os seus filhos, tem também os seus problemas, os seus desafios. Esses também são os meus. Cuidar da casa. Quem dera se a gente pudesse, numa única vez, corrigir algum personagem da casa e bastasse uma correção. Quem dera se você precisasse apenas de uma palavra, uma correção, uma conversa com seus filhos para que tudo entrasse em ordem, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, para que tudo voltasse à ordem. É verdade que estamos, eu na minha condição, você na sua condição de pai, de mãe, de quem preside aí um pequeno grupo, uma pequena comunidade, nós estamos nesta fadiga cotidiana com diálogo, com proximidade, com correção fraterna, tentando colocar ordem na casa de Deus, você tentando colocar ordem na sua casa doméstica. Essa é a nossa tarefa. O que é preciso, primeiro, é a gente nunca deixar de trocar as preces entre nós, de modo que a minha oração por vocês os ajude a dar conta da sua missão, e a oração de vocês por mim me ajude a dar conta da minha missão, a manter a nossa casa diocesana em ordem, mesmo sabendo que temos muitos elementos internos e externos que podem causar confusão, que podem causar problemas, que podem causar divisões, que podem causar insatisfações. É assim na sua casa doméstica, é assim na minha casa eclesial, que é a igreja. O que não podemos é desistir ou deixar de fazer aquilo que é nosso dever fazer, levando em conta que nos processos humanos e históricos é preciso muita paciência, é preciso acreditar na capacidade de mudança das pessoas, é preciso que a gente, de fato, invista de modo que o outro perceba que há uma outra forma de ser, de fazer as coisas, de decidir, e isso às vezes são processos que demoram. E o Papa recomenda para a gente ir devagar. É melhor diminuir o passo para não deixar ninguém para trás do que querer ir depressa demais e deixar para trás aqueles que não conseguem ir tão rápido, aqueles que não conseguem fazer processos tão rápidos. Por isso que a celebração desses 4 anos de ministério episcopal seja mais uma vez uma ocasião de nós nos comprometermos uns com os outros, de modo que o bispo que está aqui nesse momento, que Deus quis que fosse eu, que esse bispo, que eu seja capaz, portanto, de cuidar desta igreja da qual você faz parte. O importante, meu irmão, minha irmã, é que nós nos sintamos todos membros desta casa, todos membros desta igreja, todos membros desta construção ou deste edifício, como diz Paulo,
mas importante é que a gente crie sempre as devidas referências e reverências àqueles que estão colocados nos seus diversos lugares, nos seus diversos ministérios, nos seus diversos serviços, na igreja e na sociedade. Respeitar e conviver bem com as instâncias, estarmos remetidos aos superiores numa situação e numa relação dialogal, obediencial, reverente, isso certamente ajuda que a nossa casa toda esteja em ordem, porque estamos todos atentos àqueles que Deus coloca entre nós como nossos legítimos superiores, como também eu tenho os meus legítimos superiores. E é preciso que a gente vá ligando as tarefas e os ministérios, de modo que cada um, fazendo bem a sua parte, preserve, construa a ordem e a beleza da casa. Nesse dia 25 de maio, portanto, quero convidar você a rezar comigo aí ou a partir daí, de modo que na Eucaristia, sobretudo, possamos nos encontrar. No dia 25, nós vamos presidir a missa às 11h15 na Catedral, onde esperamos reunir os padres para estarem conosco, e também à noite, no mesmo dia 25, às 19 horas, para que também o povo de Deus possa se alegrar conosco naquela Eucaristia. E vamos juntos então, de modo que a nossa igreja particular de Divinópolis, presidida pelo seu bispo, auxiliado pelos seus presbíteros e preparando os seus diáconos para a missão permanente do serviço, possamos avançar como uma igreja que cuida, como ministros de Deus que no diálogo, na proximidade, na ternura, na misericórdia, cuidamos daqueles que Deus nos confiou. No coração deste tempo. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou da metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça por outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como. Porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, agora quero convidar você para o nosso caminho de fé. O Senhor está conosco todos os dias e nos dá muitos motivos para nos alegrar, para celebrar a fé, para fazermos memória
e para podermos saborear esta presença sempre atual do Senhor até o fim dos tempos. Quero então convidar você para neste 25 de maio podermos celebrar os nossos 4 anos de ministério episcopal junto à nossa Diocese de Divinópolis. Em 25 de maio de 2014, eu fui ordenado bispo aqui na nossa catedral. De lá para cá, então, são 4 anos que queremos celebrar na Eucaristia. Então, no dia 25 de maio, é uma sexta-feira, às 11h15, aqui na catedral, teremos a nossa tradicional missa no meio do dia. Ali vão estar alguns sacerdotes também, já que o horário é mais fácil para eles. Então, vamos celebrar às 11h15, no dia 25 de maio, como também à noite, às 19 horas, para juntos, na Eucaristia, podermos agradecer a Deus pelo dom da vocação que está em todos nós, que também está em mim, e, sobretudo, o dom do pastoreio, né, cultivado, vivido ao longo desses 4 anos aqui na nossa diocese. Também, nesse próximo domingo, dia 27 de maio, celebramos na liturgia a festa da Santíssima Trindade. Já é comum aqui entre nós há alguns anos que 2 eventos importantes aconteçam nesse dia. O encontro das SEBs, das comunidades eclesiais de base, e vamos nos reunir pela manhã lá em Conceição do Pará. Então você que faz parte aí dos grupos de reflexão, aqueles que acontecem o ano todo, aqueles que acontecem por ocasião dos meses temáticos, você que então se sente membro aí dessa pequena comunidade de base eclesial, porque da igreja, então vamos celebrar no dia 27 de maio lá em Conceição do Pará. Começando pela manhã, nossa missa será às 10 horas, lá junto ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição. Também, nesse mesmo dia à tarde, é o encontro de Pentecostes da nossa Renovação Carismática Católica. Então, à tarde, vamos nos encontrar na Eucaristia, naquele encontro que também terá começado pela manhã, lá em Nova Serrana, no Centro de Eventos de Nova Serrana. Haverá um encontro durante todo o dia, né, dos irmãos e irmãs que frequentam os grupos de oração, aqueles nas comunidades, aqueles nas universidades, aqueles em outros lugares. Então, é o encontro de Pentecostes, é a festa do Espírito Santo, né, realizada aqui nesse dia 27 pela nossa Renovação Carismática Católica. A nossa missa está prevista para as 4 da tarde, lá no Centro de Eventos, na cidade de Nova Serrana. Quero também chamar a sua atenção, a próxima semana temos ali uma bela festa para vivermos juntos, a festa de Corpus Christi. Haveremos de fazer aqui em Divinópolis, como também nas outras cidades, uma bela expressão de visibilidade da nossa fé eucarística. Então, quero chamar a sua atenção para estar presente aí na sua cidade, na sua paróquia, para este belo evento. Estaremos também na TV nesse dia, como também nas redes sociais. Nosso programa vai certamente tratar deste belo tema, que é a presença do Senhor na Eucaristia, como alimento de todo dia no caminho do céu. Estejam atentos ao nosso próximo programa, estejam atentos, sobretudo, a essa bela solenidade que vamos viver com toda a igreja na próxima quinta-feira, dia 30 de maio. E você, na próxima quinta-feira, dia 31 de maio. E você, então, é nosso convidado para o programa e, mais ainda, convidado para a festa de Corpus Christi aí na sua comunidade. Vamos juntos, o Senhor está conosco, temos motivos para nos alegrar, temos motivos para celebrar. Uma igreja sempre em caminho.